Há lugares no mundo onde o tempo parece suspenso, onde cada pedra, colina ou ruína sussurra verdades milenares. Locais onde não é preciso grande esforço para imaginar sandálias pisando poeira sagrada, vozes ecoando profecias ou multidões reunidas para ouvir palavras que atravessariam os séculos. Esta não é uma simples viagem turística. É uma jornada entre o visível e o eterno. Um reencontro com a história bíblica através de 12 lugares que, embora moldados pelo tempo, ainda carregam a essência do que foram. Locais onde milagres aconteceram, alianças foram firmadas, reis governaram, e o próprio Deus caminhou entre os homens. Você verá que esses lugares não estão apenas em páginas sagradas. Eles ainda existem. E mesmo com suas ruínas, reconstruções ou transformações, continuam sendo testemunhas vivas da fé que move montanhas, literalmente. Prepare-se para cruzar mares que se abriram, subir montes onde Deus falou, tocar muros que desabaram ao som da fé e pisar na terra onde o céu se fez carne. Porque quando a história da Bíblia encontra o mundo real, algo poderoso acontece. A Escritura ganha contornos, cheiros, cores, e o passado se torna presente. Mas antes, meu santo, se inscreva no canal para não perder nada do que postamos aqui. Uma viagem pela história viva da Bíblia. Quando lemos a Bíblia, somos transportados para tempos antigos, onde cidades surgiam em meio ao deserto, reis marchavam sobre colinas e profetas falavam diante de multidões reunidas em praças de pedra. Mas o que acontece quando fechamos o livro e olhamos para o mundo real? Ainda existem vestígios desses lugares? Seria possível caminhar por onde Abraão andou ou ver o mesmo pôr do sol que banhou a cidade de Jerusalém nos tempos de Jesus? Resposta pode surpreender. Sim, muitos desses locais continuam vivos, alguns preservados como relíquias arqueológicas, outros transformados por séculos de história e fé, mas ainda reconhecíveis. Eles contam uma história silenciosa, com pedras, ruínas e paisagens que resistiram ao tempo, e de certa forma, ainda sussurram os ecos das Escrituras. Esta jornada que começamos agora é um mergulho em 12 locais históricos citados na Bíblia, que ainda existem hoje. Você verá como eram, qual foi seu papel nas narrativas bíblicas e como estão atualmente, com uma abordagem que une fé, história e arqueologia. Mais do que uma simples comparação de antes e depois, vamos entender como cada lugar marcou a história sagrada e continua impactando o presente, seja por sua importância espiritual, política ou cultural. Nosso caminho passará por desertos e montanhas, atravessará mares e vales, entrará em cidades antigas e tocará as portas do sagrado. Alguns desses lugares estão no coração de regiões modernas e populosas, outros, esquecidos em ruínas, quase soterrados pelo tempo. Todos, no entanto, guardam um traço comum. Foram cenários de eventos que mudaram o mundo. Vamos começar essa jornada pela cidade onde os muros caíram ao som de trombetas. Um lugar que desafiou a lógica militar de seu tempo e revelou o poder da fé e da obediência. Seja bem-vindo a Jericó. Jericó. A cidade cujos muros caíram em meio às planícies do Vale do Jordão, envolta por palmeiras e o calor seco do deserto, repousa uma das cidades mais antigas do mundo, Jericó. Conhecida por sua lendária muralha, a cidade é palco de um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia. A conquista liderada por Josué após a travessia do povo de Israel pelo Jordão, registrada em Josué, capítulo 6. A narrativa bíblica descreve um cenário incomum para a guerra. Durante 7 dias, os israelitas marcharam em silêncio ao redor das muralhas da cidade, acompanhados da Arca da Aliança e sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, após 7 voltas e um grande grito do povo, as muralhas ruíram, não por força humana, mas por uma intervenção divina. Era o início da entrada de Israel na Terra Prometida. Mas o que restou de Jericó após milênios de história? A atual escavação arqueológica está localizada em Tel Es Sultan, a cerca de 2 quilômetros da cidade moderna.
O local revela camadas sobre camadas de civilizações que habitaram ali desde 9000 a.C. É possível ver os restos de muralhas, torres e fundações antigas. Uma torre de pedra maciça com mais de 8000 anos intriga arqueólogos até hoje. Mas quando se trata da queda das muralhas conforme descrita na Bíblia, os estudos dividem opiniões. Alguns arqueólogos afirmam que há evidências de destruição súbita por volta de 1400 a.C., o que coincide com a cronologia bíblica tradicional. Outros apontam para lacunas nos registros e sugerem que Jericó pode ter estado desabitada no período exato da narrativa. A discussão permanece aberta, mas o fascínio continua intacto. Hoje, Jericó é uma cidade viva, com mercados, plantações, de tâmaras e peregrinos que visitam as ruínas, buscando conectar-se com a história sagrada. Nas encostas próximas, o Monte da Tentação se ergue com seu mosteiro ortodoxo incrustado na pedra, lembrando outro episódio bíblico: as tentações de Jesus. Ao caminhar por Jericó, é difícil não imaginar o som das trombetas ecoando por entre as pedras antigas. A poeira do tempo pode cobrir os detalhes, mas a essência da história permanece. Jericó continua ali, como um lembrete de que fé, coragem e obediência podem derrubar qualquer muralha. E se Jericó representa a vitória da fé diante de obstáculos intransponíveis, o próximo destino mostra que às vezes o caminho se abre não sobre a terra, mas por entre as águas. Mar Vermelho, o caminho impossível. Após deixarmos Jericó, símbolo da fé que derruba muros, seguimos para um cenário ainda mais dramático, onde a fé não apenas removeu obstáculos, mas abriu o impossível, o Mar Vermelho. Este é o lugar onde, segundo o livro do Êxodo capítulo 14, Deus operou um dos milagres mais grandiosos já registrados nas Escrituras. A cena é cinematográfica. Os israelitas, recém-libertos da escravidão egípcia, acampam à beira do mar. Atrás deles, o exército de Faraó se aproxima com força total. Diante da ameaça, o povo entra em pânico, mas Moisés estende sua mão sobre as águas conforme a ordem divina, e o mar se abre em dois. Os israelitas atravessam em terra seca, e quando os egípcios tentam seguir, as águas retornam, destruindo os perseguidores. Por séculos, esse episódio foi considerado apenas um símbolo teológico. Mas a partir do século XIX, exploradores e arqueólogos começaram a buscar pistas sobre o local exato da travessia. O nome Mar Vermelho no hebraico original pode ser traduzido também como Mar de Juncos, o que abriu diversas teorias. Alguns propõem que a travessia ocorreu em lagos rasos do norte do Egito, outros apontam para o Golfo de Suez ou até o Golfo de Aqaba, onde o mar é mais profundo e as imagens de satélite mostram formações subaquáticas intrigantes. Hoje, essas regiões continuam sendo pontos de fascínio. O Golfo de Suez, em especial, é uma região rica em biodiversidade marinha, com recifes de corais e águas cristalinas. É também rota de turismo histórico e religioso. Trilhas seguem rotas hipotéticas do Êxodo, e algumas excursões permitem que os visitantes mergulhem em águas onde, segundo a fé, ocorreu um dos maiores atos de salvação da história. Independentemente da localização exata, o impacto espiritual desse evento transcende o geográfico. O Mar Vermelho representa o momento em que o povo de Deus foi libertado definitivamente, quando a escravidão ficou para trás e uma nova jornada começou. E essa nova jornada levou-os ao encontro com Deus em um local que permanece até hoje como símbolo de revelação e aliança, o Monte Sinai, onde a voz divina ecoou entre relâmpagos e fumaça. Monte Sinai. O topo da revelação divina, se o Mar Vermelho foi o palco da libertação, o Monte Sinai foi o cenário do encontro. Após a travessia milagrosa, os israelitas caminharam até os pés de uma montanha envolta por nuvens, trovões e temor. Era ali, segundo o Êxodo 19, que Deus se revelaria de forma direta, dando a Moisés os 10 mandamentos e selando uma aliança eterna com seu povo. O Monte Sinai é mais do que um pico rochoso.
Ele representa o momento em que uma multidão nômade se tornou uma nação, unida por leis divinas e identidade espiritual. Deus falou, e o povo tremeu. O monte fumegava, trovões ressoavam, e um limite foi estabelecido entre o sagrado e o profano. Moisés subiu sozinho, e lá permaneceu por 40 dias. Mas onde exatamente fica o Sinai? A tradição cristã, judaica e muçulmana há séculos aponta para a montanha conhecida hoje como Jebel Musa, Monte de Moisés, no sul da península do Sinai, no Egito. A partir do século IV, esse local passou a ser venerado como o verdadeiro Sinai, especialmente com a construção do mosteiro de Santa Catarina aos seus pés. Um dos mais antigos mosteiros cristãos, em atividade contínua no mundo. A subida ao monte é um verdadeiro desafio físico e espiritual. São cerca de 2.085 metros de altitude. E peregrinos do mundo inteiro enfrentam a madrugada gelada para alcançar o topo a tempo de ver o nascer do sol. A vista, impressionante, é acompanhada por um silêncio reverente que ainda parece carregar ecos da voz divina. Há, contudo, outras teorias. Alguns estudiosos sugerem que o verdadeiro Sinai poderia estar mais ao leste, na região da atual Arábia Saudita, com base em relatos geográficos e evidências arqueológicas discutíveis. Mas, independentemente da localização exata, o Monte Sinai permanece um símbolo universal de revelação, santidade e responsabilidade. Se no Sinai Deus falou com o povo do alto, o próximo local nos leva à cidade onde Deus, em forma humana, andou entre os homens. É o coração espiritual do mundo antigo e moderno. Jerusalém, a cidade que ecoa a eternidade em cada pedra. Jerusalém. O coração da fé do silêncio solene do Sinai. Avançamos para uma cidade onde o céu e a terra parecem se encontrar. Jerusalém. Se há um lugar no mundo que carrega o peso da história sagrada, é este. Não apenas um nome nas Escrituras, Jerusalém é o cenário central de dezenas de eventos bíblicos, envolvendo reis, profetas, apóstolos e o próprio Cristo. Fundada muito antes de Davi conquistá-la dos jebuseus, segundo Samuel 5, Jerusalém foi escolhida como capital do reino de Israel e tornou-se o local do Templo de Salomão, o centro espiritual do povo judeu. Ao longo dos séculos, a cidade foi destruída, reconstruída, chorada e celebrada, e mesmo assim, nunca perdeu seu papel sagrado. No Novo Testamento, Jerusalém se torna ainda mais simbólica. É ali que Jesus foi apresentado no templo, pregou, chorou sobre a cidade e, por fim, foi crucificado e ressuscitou. Cada pedra parece guardar uma memória divina. Locais como o Monte Sião, o Getsêmani, o Calvário e o Santo Sepulcro são visitados por milhões que buscam mais do que história. Buscam conexão espiritual. Hoje, Jerusalém é uma cidade vibrante e multifacetada. Seu coração antigo, a Cidade Velha, é dividido em 4 bairros principais: judeu, cristão, muçulmano e armênio, refletindo sua complexidade religiosa. Ao caminhar por suas vielas estreitas, é possível ouvir orações, em línguas diferentes, sinos tocando, cânticos ecoando de mesquitas e sinagogas. É um microcosmo da fé humana, onde conflitos e reverência convivem lado a lado. Um dos pontos mais icônicos é o Muro das Lamentações, único remanescente visível do Segundo Templo, destruído no ano 70 d.C. Diante dele, judeus rezam, choram e depositam bilhetes com pedidos e agradecimentos. Acima, ergue-se o Domo da Rocha, sagrado para os muçulmanos, marcando o local onde, segundo a tradição islâmica, Maomé subiu aos céus. Para os cristãos, o Santo Sepulcro é o local mais sagrado, pois ali, segundo a tradição, Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. A cada Páscoa, fiéis se reúnem em procissões silenciosas ou fervorosas, reencenando os últimos passos de Cristo. Jerusalém é mais do que um ponto no mapa. É uma intersecção de eternidade e presente. Sua história pulsa viva, e sua importância continua a crescer com cada geração que a descobre, ou a redescobre.
Mas nem todos os milagres de Jesus aconteceram em Jerusalém. Nosso próximo destino é uma paisagem tranquila, cercada de colinas verdes e águas calmas, onde o Filho de Deus caminhou sobre as águas e acalmou tempestades. O Mar da Galileia. Mar da Galileia, onde os milagres aconteceram depois da intensidade espiritual de Jerusalém, descemos para uma região mais serena, porém igualmente marcante, o Mar da Galileia. Apesar do nome, trata-se de um lago de água doce, com cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, rodeado por colinas que fazem dele um dos cenários mais pitorescos de Israel. Mas sua beleza natural é apenas um pano de fundo para os acontecimentos extraordinários que ali se desenrolaram. Foi à beira deste lago que Jesus chamou seus primeiros discípulos, pescadores como Pedro, André, Tiago e João, e transformou simples homens do cotidiano em portadores da maior mensagem já proclamada. Ali ele ensinou as multidões desde um barco ancorado, multiplicou pães e peixes e acalmou uma tempestade com uma só palavra. E talvez o mais emblemático, Jesus andou sobre suas águas. Mateus 14, 22, 33. As águas da Galileia viram milagres, ouviram parábolas e testemunharam a fé em ação. E ainda hoje, milhares de peregrinos caminham por suas margens, refazendo simbolicamente os passos de Jesus. Em embarcações simples, feitas à semelhança dos antigos barcos de pesca, visitantes revivem os relatos bíblicos sob o céu aberto da Galileia. O silêncio e a brisa leve tornam esse momento quase litúrgico. A arqueologia contribuiu significativamente para aproximar passado e presente. Em 1986, um barco datado do século I foi descoberto nas margens do lago, quando o nível da água estava anormalmente baixo, apelidado de o Barco de Jesus. A embarcação está hoje exposta no Museu de Ginosar, próximo a Tiberíades, e oferece uma conexão visual direta com a era do Novo Testamento. O Mar da Galileia, mesmo com o avanço urbano e agrícola ao seu redor, mantém muito de sua paisagem original. Suas águas continuam servindo à pesca e irrigação, e sua simbologia permanece viva. É um lembrete de que, muitas vezes, os maiores milagres acontecem em lugares simples e silenciosos. E se a Galileia nos mostra a proximidade de Jesus com o povo comum, nosso próximo destino revela onde essa presença se tornou ainda mais constante. Cafarnaum, a cidade que ele escolheu para viver, ensinar e realizar milagres inesquecíveis. Cafarnaum, a cidade de Jesus às margens do Mar da Galileia. Encontramos uma cidade que se tornou, por escolha do próprio Cristo, o centro de suas atividades durante boa parte de seu ministério. Cafarnaum. Mencionada frequentemente nos evangelhos, Cafarnaum não era uma metrópole, mas uma vila de pescadores e trabalhadores. Ainda assim, ali Jesus viveu, ensinou, curou e realizou alguns de seus milagres mais impressionantes. Mateus 4,13, Marcos 2. Era o lar de Pedro e, possivelmente, de outros discípulos. Foi em Cafarnaum que Jesus curou o servo do centurião, levantou o paralítico que desceu pelo telhado e expulsou demônios com autoridade surpreendente. A sinagoga da cidade se tornou palco de seus ensinos e da admiração e escândalo que eles provocaram. Hoje, as ruínas de Cafarnaum estão entre as mais bem preservadas da Galileia. Os arqueólogos identificaram a antiga sinagoga de pedra branca do século IV, construída sobre os restos de uma sinagoga mais antiga, provavelmente a mesma onde Jesus pregou. Ao lado dela, escavações revelaram estruturas domésticas, ruas estreitas e uma casa especial, um conjunto de paredes circulares que, segundo a tradição, seria a casa de Pedro, transformada em local de culto pelos cristãos primitivos. Sobre essa casa foi erguida uma moderna igreja suspensa, com piso de vidro que permite aos visitantes observar as escavações abaixo enquanto participam de celebrações. É um dos exemplos mais simbólicos de como o passado e o presente convivem no mesmo espaço sagrado. Cafarnaum hoje é silenciosa, quase como se preservasse em respeito os ecos do que ali ocorreu.
Não há aglomerações urbanas em volta. Apenas trilhas, oliveiras e o brilho constante do lago. É fácil imaginar Jesus caminhando pelas pedras da cidade, ouvindo o murmúrio das águas, respondendo a um chamado com compaixão e poder. Se Cafarnaum representa a habitação do divino entre os homens, nosso próximo destino revela o esplendor da influência romana e da expansão política na Terra Santa. Uma cidade à beira-mar, palco do julgamento de Paulo e símbolo da fusão entre império e fé. Cesareia Marítima. Cesareia Marítima. A Roma de Israel, de uma vila humilde, à beira do Mar da Galileia, partimos agora para uma cidade imponente que refletia o poder do maior império do mundo antigo, Cesareia Marítima. Localizada na costa do Mediterrâneo, essa cidade foi construída por Herodes o Grande, por volta de 22 a.C., em homenagem ao imperador César Augusto. E embora não seja lembrada tanto pelo povo, Cesareia ocupa um papel crucial na narrativa do Novo Testamento. Com sua arquitetura inspirada em Roma, Cesareia Marítima contava com um porto avançado, teatro, hipódromo e palácios luxuosos. Era a sede administrativa da província da Judéia sob domínio romano. E foi ali que o apóstolo Paulo ficou preso por 2 anos. Atos 23, 26. Antes de apelar a César e ser enviado a Roma. Também foi em Cesareia que Pedro batizou o centurião Cornélio, marcando a entrada oficial dos gentios na fé cristã. Atos 10. Hoje, as ruínas de Cesareia são algumas das mais impressionantes de Israel. O teatro romano, restaurado e ainda usado para concertos, oferece uma vista espetacular para o mar. As fundações do Palácio de Herodes, com uma piscina retangular à beira do oceano, ainda estão visíveis. Caminhar por essas pedras é como folhear as páginas do livro de Atos. Um dos achados mais notáveis foi a inscrição de Pilatos, descoberta em 1961, onde o nome do governador romano que julgou Jesus aparece gravado em pedra, uma das poucas confirmações arqueológicas diretas de personagens do Novo Testamento. Cesareia hoje é uma mistura de sítio arqueológico, parque nacional e local de lazer à beira-mar. Suas estruturas antigas contrastam com restaurantes modernos e trilhas costeiras, mas o sentimento de grandiosidade antiga permanece intacto. Ali, história e mar se encontram num cenário que remete tanto à glória humana quanto aos propósitos divinos que avançaram mesmo sob domínio imperial. Se Cesareia representa a influência e a estrutura do mundo romano, o próximo local nos leva de volta à intimidade da fé, ao Monte das Oliveiras, onde lágrimas foram derramadas, profecias foram feitas e o céu se abriu para testemunhar a ascensão do Cristo. Monte das Oliveiras. Testemunha da eternidade de volta a Jerusalém, atravessando o vale de Cedron a partir da Cidade Velha, ergue-se uma colina que, apesar de sua aparência modesta, presenciou momentos que atravessam toda a história da fé, o Monte das Oliveiras. Este monte, coberto de oliveiras desde a antiguidade, é palco de eventos-chave do ministério de Jesus e também de visões proféticas que ainda hoje movem milhões. Ali, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. Mateus 24, chorou sobre a cidade de Jerusalém. Lucas 19:41. E orou angustiado no jardim do Getsêmani, poucas horas antes de sua prisão. Lucas 22. E finalmente, foi também do alto desse monte, que segundo o livro de Atos, 1:9-12, ele ascendeu aos céus, deixando os discípulos olhando para o céu, com reverência e esperança. O Monte das Oliveiras é mais do que um mirante. É um espaço de silêncio profundo e significado eterno. E hoje, embora o mundo ao redor tenha mudado, a colina continua sendo um dos locais mais simbólicos e visitados de Jerusalém. Igrejas, antigas como a Igreja da Ascensão, a Igreja de Todas as Nações e a Igreja do Pater Noster, pontuam a paisagem sagrada. Cada uma guarda uma tradição, uma oração, um lamento. Descendo o monte, está o Getsemane, com sua pequena capela, e as oliveiras milenares, algumas das quais, segundo pesquisadores,
podem ter raízes que remontam ao tempo de Jesus. É um dos raros lugares onde o ambiente ainda evoca a mesma sensação descrita nos evangelhos, a mistura de angústia humana com rendição divina. O lado oriental do monte abriga também um cemitério judeu antigo, com milhares de túmulos alinhados voltados para o templo, na esperança de testemunhar a chegada do Messias. Esse local carrega a expectativa de cumprimento profético, pois, segundo Zacarias 14, o Messias descerá justamente sobre o Monte das Oliveiras. Diante de tanta história e significado, o Monte das Oliveiras permanece como uma ponte entre o já revelado e o que ainda virá. E é nesse mesmo espírito de promessa e esperança que seguimos rumo ao próximo local, onde a promessa de salvação se manifestou de forma mais concreta. Belém, a cidade onde a luz nasceu para o mundo. Belém, onde a esperança nasceu se o Monte das Oliveiras nos conecta ao céu, é em Belém que o céu tocou a terra. A pequena cidade ao sul de Jerusalém, envolta por colinas e campos antigos, foi o cenário escolhido por Deus para a chegada do Salvador, em um momento silencioso, à margem dos palácios e do poder, exatamente como as profecias anunciaram. Miqueias 5:2. Belém é mencionada várias vezes no Antigo Testamento. Foi ali que Raquel, esposa de Jacó, morreu ao dar à luz. Gênesis 35:19. Foi também a terra de origem de Davi, o pastor que se tornou rei. 1 Samuel 16. Mas é no Novo Testamento que Belém se transforma no centro da esperança messiânica, ao se tornar o local do nascimento de Jesus. Lucas 2:4-7. A cena é conhecida. Maria e José, por causa de um censo, viajam de Nazaré a Belém. Encontram abrigo num estábulo ou gruta, e ali, numa manjedoura, nasce o Filho de Deus. Anjos anunciam o nascimento aos pastores nas redondezas, e o céu se enche de glória. Um evento celestial ocorre num lugar simples, e é justamente essa inversão de expectativa que dá a Belém sua beleza. Hoje, a cidade abriga um dos locais cristãos mais visitados do mundo, a Basílica da Natividade, construída no século XIV pelo imperador Constantino e reconstruída ao longo dos séculos. No subsolo da igreja, uma estrela de prata marca o local tradicional onde Jesus teria nascido. Milhares de fiéis ajoelham-se ali todos os anos. Alguns em silêncio, outros entre lágrimas, para tocar o lugar onde a eternidade entrou no tempo. Belém atual é uma cidade pulsante, marcada tanto pela religiosidade quanto pelas tensões políticas. Situada na Cisjordânia, ela é cercada por muros, checkpoints e contradições. Ainda assim, os campos dos pastores continuam existindo, agora transformados em santuários e parques arqueológicos que resgatam o ambiente do primeiro Natal. Em Belém, o Eterno se fez menino. A esperança nasceu sem alarde e ainda hoje desafia as lógicas humanas. E se Belém foi o berço do Messias, o próximo local nos leva de volta às raízes da fé, ao lugar onde repousam os patriarcas. Hebrom, cidade de alianças antigas e promessas perpétuas. Hebrom, a morada dos patriarcas. Se Belém foi o berço do Messias, Hebrom é o berço da promessa. Situada a cerca de 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, em uma região montanhosa e antiga, Hebrom é uma das cidades mais sagradas da Bíblia e também uma das mais antigas continuamente habitadas do mundo. É aqui que começa uma história de fé que precede reis e profetas. A história dos patriarcas. Hebrom aparece já no livro de Gênesis como o lugar onde Abraão se estabeleceu após se separar de Ló. Foi aqui também que Sara morreu, e onde Abraão, em um dos atos mais significativos do Antigo Testamento, comprou a caverna de Macpela como local de sepultamento. Gênesis 23. Esse ato estabeleceu uma presença duradoura do povo de Deus na terra prometida, não pela conquista, mas pela aliança e pela aquisição legítima. Na tradição bíblica e judaica, a caverna dos patriarcas, ou túmulo de Macpela, abriga os restos mortais de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Para judeus,
cristãos e muçulmanos, é um dos locais mais reverenciados da Terra Santa. O edifício que cobre o túmulo foi construído por Herodes, e ainda hoje se mantém firme, com suas paredes maciças e salas divididas para as diferentes tradições religiosas. Hoje, Hebrom é uma cidade marcada por conflitos e tensões políticas, com zonas divididas entre comunidades israelenses e palestinas. Ainda assim, peregrinos e estudiosos continuam a visitar o local, atraídos não só pela história, mas pelo senso profundo de conexão com as raízes da fé. As ruas estreitas da cidade antiga guardam mosaicos, pedras milenares e silenciosas orações. Visitar Hebrom é caminhar entre os fundamentos da narrativa bíblica. É o solo onde as promessas foram feitas, onde a fé se firmou mesmo sem ver o cumprimento total. Ali, entre túmulos e testemunhos, encontra-se a semente do que se tornaria uma história de redenção milenar. E se Hebrom nos lembra de onde tudo começou, o próximo destino mostra onde um dos maiores oponentes da fé cristã foi transformado por ela. Saímos agora de Canaã e viajamos para Damasco, onde a luz de Cristo brilhou mais forte que qualquer tradição ou resistência. Damasco, onde a graça derrubou o perseguidor de Hebrom, berço da fé dos patriarcas, partimos para além das fronteiras de Israel, rumo à cidade que assistiu a uma das conversões mais impactantes da história da humanidade, Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitadas, capital da atual Síria. Damasco é lembrada nas Escrituras como o lugar onde Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, teve um encontro que transformaria não apenas sua vida, mas toda a trajetória do cristianismo. Em Atos capítulo 9, lemos que Saulo, armado com cartas de autorização para prender cristãos, viajava rumo a Damasco. Mas no caminho uma luz o cercou, ele caiu ao chão e ouviu a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Cego por 3 dias foi conduzido à cidade, onde Ananias, obedecendo a uma visão, o curou e o batizou. Saulo tornou-se Paulo, apóstolo, missionário, teólogo e mártir da fé cristã. Hoje, Damasco preserva muitos traços dessa história. A rua direita, mencionada no relato bíblico, ainda existe como uma das principais vias do centro histórico. Perto dali, uma pequena capela marca o local tradicional da casa de Ananias. Outra igreja, construída onde se acredita que Paulo foi baixado em um cesto por uma janela para fugir da perseguição, Atos 9:25, também atrai peregrinos. Apesar dos conflitos que marcaram a região nas últimas décadas, os vestígios dessa herança continuam presentes, desafiando o tempo e a política. A coexistência de igrejas antigas com mesquitas, bazares e casas de pedra contam uma história de fé e transformação contínuas. Damasco simboliza a possibilidade de redenção total. Ali, o maior opositor do cristianismo tornou-se seu mais fervoroso defensor. A cidade nos lembra de que não importa quão distante alguém esteja, a graça pode alcançá-lo e mudar o rumo de toda uma história. Nosso último destino, no entanto, não é um lugar de conversão, mas de advertência. Encerramos nossa jornada em Petra, cidade de pedra, escondida entre montanhas, palco de profecias esquecidas e lembranças silenciosas da glória que passa. Petra, a cidade esculpida no silêncio. Nosso último passo nesta jornada nos leva a Petra, a lendária cidade de pedra esculpida nas rochas do deserto da Jordânia. Mencionada em contextos proféticos como a morada dos Edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, Petra é lembrada por sua altivez, sua localização inacessível e, sobretudo, por sua ruína anunciada. Obadias 1:3-4. Petra floresceu entre os séculos IV a.C. e II d.C., como capital do reino nabateu. Seus habitantes dominaram técnicas avançadas de engenharia hidráulica e arquitetura em rocha, criando um centro comercial próspero em meio ao deserto. Sua entrada estreita, chamada Siq, leva a um cenário surpreendente. O tesouro,
uma imponente fachada esculpida na rocha rosada, que se tornou símbolo da cidade. Embora Petra não seja mencionada diretamente nos relatos de Jesus, sua relação com Edom e os profetas do Antigo Testamento a tornam espiritualmente significativa. O profeta Obadias declarou juízo sobre Edom por sua arrogância e crueldade contra Judá, e muitos estudiosos associam essas profecias ao território de Petra. Hoje, Petra é um patrimônio mundial da Unesco e uma das novas 7 maravilhas do mundo. Sua beleza é inegável, mas também carrega um ar de melancolia. Caminhar por suas trilhas rochosas e encarar os túmulos esculpidos em pedra silenciosa é ser lembrado da fragilidade do poder humano e da transitoriedade da glória terrena. Turistas do mundo inteiro visitam Petra para maravilhar-se com sua estética única, mas os que conhecem sua raiz bíblica enxergam mais. Um lembrete visual de que toda exaltação que não glorifica a Deus está destinada a ruir. Petra é um monumento à impermanência, um eco em pedra das palavras dos profetas. E assim encerramos nossa viagem por 12 lugares onde a história bíblica ainda respira. De milagres a ruínas, de encontros com Deus a quedas humanas, cada local carrega não apenas memória, mas mensagem viva. Que essas pedras continuem a falar e que nós continuemos a ouvir. As pedras ainda falam. Do sopro divino que derrubou os muros de Jericó ao silêncio monumental de Petra, nossa jornada pelos 12 locais históricos da Bíblia que ainda existem revela mais do que geografia ou ruínas. Ela mostra como a fé não está apenas registrada em textos sagrados, mas também inscrita na própria terra, como marcas que resistem ao tempo. Cada lugar visitado traz consigo uma mensagem. Jericó fala sobre obediência e confiança além da lógica. O Mar Vermelho, sobre libertação mesmo diante do impossível. O Monte Sinai, sobre revelação e responsabilidade. Jerusalém, sobre o encontro entre o divino e o humano. O Mar da Galileia e Cafarnaum, sobre a presença de Deus no cotidiano. Cesareia Marítima, sobre fé em meio ao poder político. O Monte das Oliveiras, sobre entrega e esperança. Belém, sobre humildade e redenção. Hébron, sobre aliança e herança. Damasco, sobre transformação e graça. E Petra, sobre a fragilidade da glória humana diante da eternidade. Mais do que um exercício de história ou arqueologia, essa caminhada nos lembra de algo profundo. A Bíblia é viva. Ela não pertence apenas ao passado. Ela continua moldando o presente. As pedras falam sim. Falam com seus vestígios, suas ausências, seus ecos. Mas também desafiam. O que estamos construindo hoje que resistirá ao tempo e glorificará a Deus? Visitar esses lugares, mesmo que apenas com os olhos da imaginação, é um convite a relembrar que a fé cristã não é abstrata. Ela é encarnada, marcada em lugares reais, envolvendo pessoas reais, enfrentando dilemas muito parecidos com os nossos. E se essas pedras, terras e mares sobreviveram por milênios, talvez seja porque Deus ainda quer nos contar algo através delas. Que ao encerrarmos essa viagem, você leve consigo mais do que informações. Que leve memória, inspiração e, principalmente, fome de viver a sua própria história com Deus, como parte de uma narrativa que começou há milhares de anos, mas que ainda hoje está sendo escrita por você.